Thomas, um físico renomado, desperta de um sono profundo no topo de uma árvore gigantesca, envolto numa cápsula transparente que flutua suavemente entre os galhos. Ao redor, o céu se estende vasto e estrelado, mergulhado em uma profunda escuridão. Ele desce cautelosamente até a base da árvore, abraçando-a firmemente e fazendo uma promessa silenciosa de nunca permitir que ela pereça. Com um gesto delicado, arranca um pedaço fino de casca, coloca-o entre os lábios e tenta sorver a seiva vital. Subitamente, uma mulher aparece, interrompendo sua concentração. Ela o convida para uma caminhada, mas Thomas, absorto em suas responsabilidades científicas, recusa, apontando para um escritório moderno que surge ao fundo, simbolizando seu compromisso incessante com a ciência. A insistência da mulher o frustra e ele acaba reagindo com aspereza. Contudo, ao perceber seu erro, encontra-se novamente sob a árvore, agora envergonhado, e murmura um pedido de desculpas enquanto a figura feminina desvanece na noite. Após alguns exercícios sob o céu estrelado para aliviar o estresse, Thomas senta-se sob a árvore e começa a preparar tinta e uma pena de metal para tatuar sua mão. Ao lado, uma cama com uma mulher moribunda materializa-se, trazendo à tona memórias de uma felicidade passada. Observando o anel em seu dedo, Thomas sente uma urgência de partir, declarando-se pronto para seguir adiante. Sua reflexão é interrompida pela voz de Izzy, sua esposa, chamando-o para um passeio. Sua irritação retorna e ele se vê abruptamente de volta ao escritório. Lá, ele percebe o quão pesada é a carga de trabalho e o quanto Izzy não compreende sua dedicação. Quando ela se afasta, magoada, Tom se sente culpado, mas é lembrado de que um projeto urgente o espera. No laboratório, Tom lidera sua equipe em experimentos para curar o câncer. Estão operando um macaco, mas a assistente relata que não há supressão das células cancerígenas, sugerindo que o animal terá que ser sacrificado. Desolado, Tom se afasta, mas uma lembrança repentina das amostras de uma árvore guatemalteca o atinge. Ele compara os dados das amostras com tecidos cerebrais humanos e encontra uma correlação surpreendente. Impulsionado pela possibilidade de um avanço, Tom decide experimentar a fusão das amostras, apesar das objeções da assistente. A equipe procede com cautela, injetando a nova solução no macaco. Após a operação, Tom, exausto, percebe que o anel desapareceu de seu dedo. Doutora Lillian não economiza palavras ao confrontar Tom. Irritada com a atitude impulsiva dele, que consistiu em injetar um composto experimental em Donovan, o macaco de testes, ela sugere que Tom tire uns dias para refletir e se acalmar ao lado de sua esposa. Contudo, Tom rebate, lembrando que sua presença ali se devia justamente a um pedido dela. Após a discussão, ele retorna ao aconchego do lar e encontra Izzy numa cena inusitada, descalça e encantada, observando as estrelas do alto do telhado, apesar do frio cortante e da neve que se acumula. Ela, sempre apaixonada pelo cosmos, aponta para uma nebulosa que se forma ao redor de uma estrela agonizante, conhecida pelos maias como Xibalba, o portal para o submundo. Segundo Izzy, esse também é o cenário do livro em que trabalha, que se inicia na Espanha e caminha para esse mítico submundo, embora ainda não tenha encontrado um desfecho para a narrativa. Enquanto Izzy filosofa sobre estrelas e renascimentos, Tom percebe que ela está descalça e se apavora com a possibilidade de ela adoecer. Ele a carrega até o banheiro, preocupado, e cuidadosamente a coloca na banheira para aquecê-la. Nesse momento íntimo, Izzy nota a falta do anel de casamento de Tom e faz uma piada sobre ele querer ficar só, o que inicialmente o ofende, mas logo se desculpa pela brincadeira fora de hora. Ele, então, aquece uma esponja para confortá-la, mas percebe que Izzy não sente nem calor, nem frio, o que a deixa visivelmente assustada. Tom a acalma e, num gesto de amor, junta-se a ela na banheira. Mais tarde, enquanto Izzy entrega seu manuscrito para Tom, desejando saber sua opinião, ele é interrompido por um telefonema urgente do laboratório. Ao chegar lá, descobre que Donovan não apenas se recuperou, mas exibe uma saúde excepcional, com sua cicatriz praticamente desaparecida e um aumento notável em sua atividade cerebral. Apesar disso, as células cancerígenas ainda resistem. Decidido, Tom instrui sua equipe a procurar outro macaco para replicar o experimento. De volta ao lar, mergulha nas páginas de A Fonte, o título que Izzy deu ao seu livro.
O primeiro capítulo descreve uma Espanha ardente, onde o grande inquisidor se autoflagela após receber a confissão dos hereges, que entregam suas terras à igreja, prenunciando o enfraquecimento e eventual queda da autoridade da rainha sobre a nação. Tomás Verde, o destemido conquistador, foi abruptamente confrontado com uma terrível ameaça à sua amada rainha Isabel, e mesmo diante da proibição dela, decidiu eliminar o inquisidor. Este, por sua vez, liderava o julgamento dos supostos hereges, condenando-os sob a premissa de que o sofrimento era a única via de salvação para a alma aprisionada pelo corpo. As confissões arrancadas aos prisioneiros indicavam que serviam à rainha, acusada de corromper as escrituras e mergulhar a Espanha no pecado em sua busca desenfreada pela imortalidade terrena, um objetivo fútil, segundo o inquisidor, frente à inexorabilidade da morte e à iminência do juízo final. Enquanto Thomas se posicionava para atirar, uma ordem urgente de Isabel o interrompeu, exigindo sua presença. Na reunião que se seguiu, a rainha confiou a Thomas a missão de proteger a Espanha a qualquer custo, revelando um plano inusitado. Ela apresentou um punhal maia, ornado com um mapa, que apontava para uma pirâmide no local do início da vida, onde uma árvore excepcional, a árvore da vida, prometia a imortalidade a quem dela bebesse. Thomas, frustrado, questionou como um mito sobre a vida eterna poderia auxiliá-los contra o inquisidor. Mas Isabel o lembrou das árvores do Éden, conhecimento e vida. Expulsos após provarem do fruto da primeira, Adão e Eva foram barrados para sempre da segunda. Resoluto, Thomas aceitou a missão, recebendo de Isabel um anel como símbolo de seu compromisso, prometendo ser a sua Eva após libertar a nação. Deixando as páginas do livro, Thomas voltou à realidade, mas Izzy, sua companheira, não estava por perto. Ele a encontrou em um museu, absorta na análise de um antigo manuscrito maia. Ela apontou entusiasmada para a ilustração do homem que sacrificou sua vida pelo mundo, dando origem à árvore da vida. Seu corpo nutriu as raízes que formaram a terra e sua alma se elevou aos céus, transformando-se em galhos. Ainda que Thomas zombasse de sua crença nos antigos contos, ele se despediu, prometendo encontrá-la à noite. No entanto, ao deixar o local, ouviu um estrondo, livros ao chão e Izzy desmaiada. Mais tarde, no hospital, enquanto Izzy enfrentava a iminência da morte, Thomas a assegurou de que ainda havia esperança. Ela, porém, tranquilizou-o, afirmando não temer o fim, pois sentira-se amparada em sua queda. Thomas, ansioso, voltou ao laboratório, onde os cientistas celebravam uma descoberta revolucionária. O cérebro de Donovan rejuvenescera 12 anos, embora o câncer ainda persistisse. Tom, visivelmente aborrecido, dispensou os colegas sem demora, decidido a prosseguir com a próxima etapa do tratamento. Enquanto isso, recebeu notícias de que Izzy se sentia um pouco melhor. Mesmo assim, ele não deixou de lado suas obrigações profissionais. Depois da operação, Lillian, com um tom de frustração na voz, advertiu Tom sobre a necessidade de paciência. Ele, contudo, cortou a conversa ao lembrá-la de que sua batalha era contra o câncer, não contra o envelhecimento. Lillian, perplexa por Tom não estar ao lado de Izzy, alertou-o sobre a impossibilidade de encontrar uma cura instantânea. Tom, perturbado pela lembrança de seu anel de casamento que desaparecera, respondeu-lhe de maneira áspera. Mais tarde, na clínica, Tom encontrou Lillian ao lado da cama de Izzy, onde ela se desculpava pelo comportamento anterior dele, dizendo entender a pressão que ele enfrentava. Ao lado de sua esposa, Tom recebeu dela um presente tocante, um conjunto de canetas para escrita. Izzy lhe explicou que seu livro ainda estava incompleto, sem um capítulo final, e pediu que ele a ajudasse a concluí-lo. Tom hesitou, alegando não saber o que adicionar, mas Izzy o tranquilizou, afirmando que ele já tinha todas as respostas. Ela então recordou a história que Moisés Morales lhe contara sobre a morte de seu pai e como uma simples semente transformara a memória dele em uma árvore robusta. Assim, quando os pássaros se alimentavam dos frutos, de certa forma, seu pai ainda voava entre eles. Izzy revelou que não temia mais a morte e expressou o desejo de ser enterrada em sua fazenda, um pedido que Tom tentou interromper, mas ela insistiu, reafirmando que estaria sempre com ele. Num salto para outra dimensão da narrativa, Tom se vê como um viajante do cosmos, parado ao pé da grande árvore. Ele toca o tronco e fala com ele, prometendo que em breve Xibalba seria vencida e que a árvore floresceria novamente.
De manhã, ao abrir o livro de Easy, ele mergulha nas histórias dos franciscanos em suas expedições pelas Américas. Uma noite, o líder deles encontra a mítica Pirâmide da Vida Eterna, mas o acesso se prova fatal para muitos. Quando o grupo clama para que ele desista, um assistente traidor fere o sacerdote que, antes de morrer, indica a localização exata da pirâmide. Enquanto Thomas reflete sobre Isabel e seu anel, um sinal dos equipamentos médicos o faz correr de volta à realidade, só para encontrar Izzy sem vida. Seu grito de desespero ecoa enquanto os médicos tentam em vão reanimá-la. No auge desse tumulto, Lillian chega para anunciar que o tumor de Donovan estava regredindo, mas logo se depara com a tragédia da perda de Izzy. Tom tentava desesperadamente reanimar Izzy, mas era inútil. Enquanto isso, em sua existência cósmica, ele assistia a árvore morrer e, dominado pelo horror, soltava um grito lancinante. No funeral de Izzy, Lillian tentava consolar Tom, lembrando-o de que Izzy encontrara paz antes de morrer. Mas Tom não conseguia aceitar, teimando na ideia de que a morte era apenas mais uma doença a ser curada. Ele retornava ao livro de Izzy, revisitando a passagem em que o sacerdote Maia confrontava o conquistador, vendo apenas a morte em seu horizonte. Frustrado, Tom golpeava a mesa, derramando tinta por todo lado. As manchas de tinta o faziam lembrar-se do anel perdido. Decidido, ele pegava uma caneta e desenhava um anel em seu próprio dedo, uma tatuagem simbólica para jamais esquecer Izzy. No plano cósmico, ele contemplava as tatuagens de anel em sua mão, símbolos eternos do amor que sentia por ela. Decidido, Tom voltava ao laboratório, determinado a desvendar os mistérios da morte. Para eles, retardar o envelhecimento era sinônimo de abolir a morte, e nisso eles se focavam. No cosmos, Tom observava uma estrela dourada iluminar-se acima da árvore Xibalba. Enquanto permanecia ao lado da árvore, numa cápsula transparente, revivia constantemente o momento em que Izzy lhe pedira para acompanhá-la, e ele, demasiadamente ocupado, recusara. Consumido pela culpa de não ter estado ao seu lado nos últimos dias, pedia para ficar só. Levantando o olhar, ele via a figura da rainha Isabel, que lhe lembrava a promessa de libertar a Espanha. Nesse momento, Tom compreendia que sua verdadeira prisão era o medo da morte, um medo do qual Izzy se libertara. Inspirado por ela, ele também se libertava. A cena se ampliava, mostrando a árvore encapsulada numa esfera transparente flutuando no cosmos. Tom abraçava o tronco, murmurando sobre a vida eterna. Então, Izzy aparecia novamente, convidando-o para caminhar com ela. Dessa vez, em vez de escolher o trabalho, ele a seguia. Em outra dimensão, uma versão alternativa de Tom escalava a árvore e, de repente, elevava-se acima dela, assumindo uma postura de lótus, encontrando paz interior. Agora, diante do sacerdote Maia ferido, Tom, em estado de iluminação, era reconhecido pelo sacerdote como o progenitor de toda a vida. O sacerdote oferecia sua vida em sacrifício, e Tom, aceitando o gesto, encerrava sua vida. Thomas deixava a pirâmide, caminhando em direção ao lago onde a árvore da vida prosperava. Ele insere o punhal na superfície do tronco e uma seiva leitosa jorra da incisão feita. Uma gota dessa substância atinge o solo e, quase que instantaneamente, um arbusto vibrante e florido emerge. Thomas espalha a seiva sobre seu próprio peito, onde ela opera seu efeito curativo, fechando a ferida aberta. Ele também ingere um pouco dessa seiva milagrosa. De acordo com as lendas antigas dos maias sobre a criação, seu corpo inicia uma transformação espetacular. Flores e gramíneas começam a brotar de sua pele, simbolizando a emergência de uma nova vida enquanto ele realiza seu sacrifício, liberando o anel precioso da rainha. Em um paralelo cósmico, sua contraparte espacial o encontra e desliza o anel em seu dedo. Imediatamente, a estrela ao redor se torna uma supernova, engolfando a árvore na bolha de espaço-tempo e tudo mais que estiver em seu alcance. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar. O corpo do viajante espacial é assimilado pela árvore, propiciando sua regeneração. O espectro de Izzy, por sua vez, colhe um fruto dessa renascida árvore da vida e o entrega a Thomas, ainda na Terra. Ele planta esse fruto no túmulo de sua amada esposa, despedindo-se com palavras de adeus e anunciando a conclusão de seu livro.
O filme tece uma trama densa de simbolismo e alusões, fazendo referências a parábolas e tratados de renomados filósofos. Uma lição se destaca. Ao final de tudo, cada jornada retorna à sua origem. Para alguns, esse percurso é breve, marcado por poucas etapas. Para outros, envolve um ciclo eterno de renascimentos. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.